Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade de vocês, sétimo ano B, turminha falante. Ainda estamos em casa nesse distanciamento social. Espero que vocês estejam bem, que toda a sua família estejam bem, estejam saudáveis, estejam conseguindo fazer o distanciamento social e estejam todos bem. Bom, nós vamos fazer a correção do roteiro da atividade 1 e 2, que é referente à apostila volume 3, aquela apostila verdinha que seus responsáveis foram até a escola buscar. Os que não puderam ir buscar, eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp e também no roteiro de atividade, eu coloquei lá em PDF para vocês a imagem da apostila e dos exercícios que deveriam ser feitos. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Recebi as atividades de vários alunos. Vamos fazer agora a correção e a resolução. Então, nós vamos corrigindo os exercícios e fazendo os exercícios. Eu espero que eu possa ajudar vocês nesse momento. Tudo bem? Então, vamos aos exercícios. Estamos aqui na situação de aprendizagem 1, atividade 1, os números e suas diferentes representações. Então, temos aqui o primeiro exercício. Os números estão por toda parte e, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Então, eu posso representar o número de diferentes maneiras. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1,2 Mi em vendas online durante as 24 horas de oferta. Reescreva esta notícia, substituindo a representação do valor 1,2 Mi pela sua representação equivalente até a ordem das unidades simples. Então, o que ele quer nesse exercício aqui? Ele quer que você, vou pegar aqui uma caneta, ele quer que você represente esse número, 1,2 Mi, que você represente ele na sua ordem de unidade. 1,2 Mi representa que número? Nós estamos falando de 1,2 mil, 1,2 milhões, nós estamos falando de 1.200.000, nós estamos falando de 1.200. De que número é esse que nós estamos falando? Esse número significa 1.200.000. Então, olha só, Mi de milhão. Quem é o milhão? O meu primeiro número, o que vem antes da vírgula. Então, eu tenho 1.200.000. Tudo bem? Então, esse robô conseguiu vender online 1.200.000 vendas. Tudo bem? Então, é só isso que ele quer nesse exercício, que você passe isso daqui para representação, aqui ó, equivalente de ordem das unidades simples, ou seja, sem abreviar, sem ter escrita, só a ordem numérica, beleza? Vamos para o próximo. Temos lá 1.2. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou 2 anotações da receita do bolo de chocolate com morango. E ficou sem saber qual utilizar. Explique para Carla se há diferença entre as 2 receitas. Os números apresentados nas 2 receitas têm alguma relação? Então, vamos ver que receita é essa. Deu água na boca. Bolo de chocolate com morango. Então, estou lendo essa daqui, ó, tá? 5 ovos. Aqui eu tenho uma fração. Como que eu leio essa fração? Meia xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de chocolate em pó, 3/4 de quilo de chocolate ao leite picado,
lata de creme de leite, 2/5 de quilo de morango lavado, meia xícara de leite, 1 colher de fermento. Vamos ver a próxima receita. Agora eu estou nessa daqui. Bolo de chocolate com morango. 5 ovos, opa, 5 ovos, tá certo. Que número é esse aqui, ó? 0,5 xícara de açúcar. 0,5 não é metade de 1? Então, nós estamos aqui em metade de 1 xícara de açúcar. Olha, é a mesma coisa. Meia xícara em fração, meia xícara em decimais. 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de farinha de trigo. Tá igual. 3 colheres de chocolate, 3 colheres de chocolate. 3/4 de quilo de chocolate, 0,75 quilo de chocolate. Esse 0,75 eu também posso escrever ele 0,750. Tudo bem? Mas isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? 3/4 significa que eu tenho 3 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão? Bom, 3 não dá para dividir por 4. Quando isso acontece, obrigatoriamente, eu vou trocar a cor aqui, ó. Obrigatoriamente, eu tenho que acrescentar um 0 aqui, mas toda vez que eu faço isso, eu também tenho que acrescentar uma vírgula aqui, tudo bem? Então, agora eu vou voltar aqui a minha cor. 30 dividido por 4, eu tenho que 4 vezes 7 é 28. Então, aqui vai ficar 7. 4 vezes 7, 28. Eu venho aqui, tiro 28, vai sobrar 2. 2 não dá para dividir por 4. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui. Veja que eu não mudei de cor. Por que eu não mudei de cor? Porque esse 0 que eu acrescentei aqui, eu não tenho que acrescentar aqui também. Eu só acrescento dos dois lados uma vez. Tudo bem? Então, agora aqui eu tenho 20 dividido por 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, aqui vai ficar 5. 5 vezes 4 é 20. 0, acabou. Tudo bem? Então, 0,75. 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Por que eu falei que aqui pode ser 0,750? Porque depois da vírgula, no final do número, eu posso sempre acrescentar zeros quando for necessário. Por exemplo, 0,75 quilos, parte de quilo, significa 750 gramas. Por que 750? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então, nós estamos falando 3 números depois da vírgula, 750. Uma lata de creme de leite, uma lata de creme de leite. 2/5, aqui nós temos 0,4. De novo, vamos fazer a divisão. 2/5 é a mesma coisa que 2 dividido por 5. 2 não dá para dividir por 5, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou colocar o 0, é a primeira vez que eu estou colocando, então eu vou pôr aqui a vírgula, tudo bem? Então, eu coloco a vírgula uma vez só. Coloquei a vírgula. Que número vezes 5 é 20? 5, ó, tá aqui, né? 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Vem aqui, menos 20, opa, 0. 0,4.
Esse 0,4, lembrando que é quilo. Quilo é 1.000 gramas. 0,4 é a mesma coisa que 0,400. Se fosse, por exemplo, 1,4 quilos, seria 1 quilo e 400 gramas. No masculino, 400. Tudo bem? Aqui, meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de leite. Tudo bem? Uma colher de fermento, uma colher de fermento. É a mesma receita? Lá no começo eu falei para vocês, nós vamos ver frações, multiplicações, divisão e diferentes maneiras de representar o mesmo número. Então, aqui eu tenho duas maneiras de representar o mesmo número. Posso representar em fração e posso representar com números decimais. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei escrito para vocês. Não existe diferença entre as duas receitas. Os números apresentados das duas receitas representam a mesma quantidade. Ou seja, meio em fração é a mesma coisa que 0,5. Meio, fração, eu posso representar assim, um em cima do outro, ou eu posso representar assim. Tudo bem? Assim eu ocupo duas linhas, de cima e de baixo, e aqui eu represento na mesma linha, colocando barrinha. Essa barrinha significa divisão. Essa barrinha é a mesma coisa que essa daqui, beleza? 3/4 é igual a 0,75, como nós vimos. 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Então, são diferentes tipos de registro de representação de números racionais. São aqueles números, falando mais claramente, que nós temos vírgula, tudo bem? Então, a possibilidade também do uso da calculadora. Eu sei que vocês estão em casa e que às vezes dá um pouco de dificuldade ou quer fazer mais rápido e acabam usando a calculadora. Mas é importante que vocês saibam fazer a divisão, tudo bem? Bom, vamos para o próximo. Temos aqui a atividade 2, estamos falando de equivalência. O que significa equivalência? Quando nós temos diferentes maneiras de representar o mesmo número, quando eles têm o mesmo valor, bem? Então, 2.1. Junte-se a um colega e analisem os dois blocos de números, considerando os conhecimentos que já possuem. O que os números do bloco A têm em comum com o bloco B? Então, tem em comum e os do bloco B. O que eles têm em comum? Bom, primeiro vamos aqui à primeira parte. Junte-se a um colega. Infelizmente, nesse momento, estamos fazendo as atividades à distância. Então, tentem fazer com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu primo, com as pessoas aí que moram com você, seus pais, seus tios, seus avós, enfim. Procure sentar com alguém que possa te auxiliar ou que possa quebrar a cabeça aí junto com você. Duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, tudo bem? Bom, então temos aqui o bloco A e o bloco B. Então, primeiro vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. De metade, meio, eu fui para 2/4. Daqui eu passei para cá. De 2/4, eu fui para 3/6. De 3/6, eu fui para 4/8. Eu tenho que tentar entender o que está acontecendo aqui. Do bloco B é a mesma coisa. 1/3 eu fui para 2/6, que fui para 3/9 e fui para 4/12, fui para 5/15. Se ele está falando que é equivalência, quer dizer que ou eu estou multiplicando a minha fração pelo mesmo número, ou seja, o meu numerador e o meu denominador, eu estou multiplicando pelo mesmo número, ou eu estou fazendo o processo contrário da multiplicação.
O contrário da multiplicação é a divisão. Ou estou fazendo o processo contrário, eu estou diminuindo. Então, quando eu estou diminuindo, e isso é uma divisão, eu posso dizer que eu estou simplificando. Ou eu posso estar aumentando a minha fração e com isso eu estou multiplicando. Tudo bem? Bom, de meio eu fui para 2/4. O que aconteceu daqui para cá? 1 eu multipliquei, por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Eu sempre, quando eu vou fazer equivalência, eu vou da primeira para a segunda, da primeira para a terceira. Então, daqui eu vou para cá. Do meio, fui para 3/6. Do 1 para o 3 significa que eu multipliquei por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Sempre eu multiplico pelo mesmo número. Veja que os meus números estão aumentando, então quer dizer que eu estou multiplicando. Se eu estou aumentando, é uma multiplicação, beleza? Bom, agora eu vou daqui para o 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Daqui eu vou para cá. Tá vendo? Sempre da primeira para lá. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Tudo bem isso? Aqui é a mesma coisa, 1 para 2, multipliquei por 2. 3 para 6, também multipliquei por 6. Então, o que significa que eu estou sempre multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Mas o que ele está perguntando é o que tem em comum. Quando eu multiplico por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, eu estou tendo multiplicações diferentes. O que ele tem em comum? Ele tem em comum que todas essas frações têm o mesmo significado. O meio é a mesma coisa que 2/4. Olha só. Vamos pensar num pedaço de chocolate, já que nós estávamos falando de chocolate. Então, eu vou pegar aqui um chocolate e aqui eu tenho outro chocolate, Jesus. Outro chocolate. Vamos apagar isso aqui. Temos aqui outro chocolate. Mentaliza que são 2 pedaços iguais, né? Como eu sempre falo na sala de aula, meus desenhos são sempre um sucesso. Então, a minha primeira fração é metade. Então, eu venho aqui e vou cortar metade aqui, Metade. Eu como esse pedaço, você come esse pedaço. O próximo chocolate, o número de baixo é em quantas partes eu divido. Tudo bem? O número de cima, quantas partes eu pego para mim. Então, eu vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Beleza? Quantas partes eu vou pegar para mim? 2. Essas 2 aqui, Olha só. Não é o mesmo tanto? Esse pedaço não é a mesma coisa que esse pedaço? Isso nós chamamos de equivalente. Esse pedaço é equivalente a esse pedaço aqui. É a mesma coisa. Tudo bem? Se eu pegar e dividir por 3/6, se eu pegar e dividir aqui por 3/6, dividir em 6 partes e pegar 3 para mim, eu vou ter a mesma quantidade que aqui e que aqui. Então, eles são equivalentes, tudo bem? Bom, então nós temos aqui simplificação de fração, ou como é possível obter as equivalentes de uma fração dada. Então, nós temos aqui o bloco A, todas elas são equivalentes à metade. Gente, tá fazendo bastante barulho aqui, só um minutinho. Acho que agora passou. Vizinhos. Bom,
Então, na primeira, no bloco A, nós temos aqui que todas essas frações são equivalentes a metade. No bloco B, que é o que ele pergunta, temos aqui 1/3. Quer dizer que se eu pegar um pedaço, dividir em 3 partes e pegar uma para mim, é a mesma coisa de eu pegar esse mesmo pedaço de chocolate, dividir em 6 partes e pegar 2 para mim. São frações equivalentes. Por que são frações equivalentes? Olha só. 1/3, 2/6. Se daqui para cá, eu multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Mas se eu voltar, eu vou voltar dividindo. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, sempre que eu posso multiplicar pelo mesmo número, o numerador e o denominador, ou eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu tenho frações equivalentes. Tudo bem? Então, aqui eu tenho que o bloco A, todas as frações são equivalentes a 1/2, ou metade. E no bloco B, todas as frações são equivalentes a 1/3. Beleza? Bom, no exercício 2.2, continua perguntando desses blocos. Então, usando uma calculadora, converta esses números racionais, porque são números com vírgula, representados na forma de fração dos blocos A e B, para sua representação decimal. O que eles têm em comum? Bom, então quando eu quero sair da minha fração e vou para números decimais, significa que eu vou ter números pequenininhos, números com vírgula, muito provavelmente. E às vezes nós vamos ter uma dízima periódica, aquele número que não tem fim, 0,333. Tudo bem? Então vamos ver o que nós temos aqui. Então, o nosso bloco A, só para lembrar, o nosso bloco B, a representação do bloco A corresponde a 0,5. Por que 0,5? Porque o bloco A é meio, e isso daqui é a mesma coisa que 0,5. Se nós fizermos a divisão, montar a divisão como nós montamos no exercício anterior, ou ir lá na calculadora e colocar 1 dividido por 2, você vai encontrar 0,5. Na representação do bloco B, quando eu vou passar para números decimal, lembrando que eu tinha lá 1/3, quando eu coloco isso na calculadora, ela vai me dar uma dízima periódica. Então, nós vamos ter 0,333, pontinho, pontinho, pontinho. O que significa esses pontinhos, pontinhos, pontinhos? Significa que esse número não tem fim. Nós temos aí uma dízima periódica. Periódica significa que tem um período de repetição, que no caso é o 3, 3, 3, 3, 3, 3, e não tem fim. Tudo bem? Então, observe que os números são escritos com vírgulas, separando a parte inteira da decimal. Então, quem vem antes da vírgula é a minha parte inteira. Quem vem depois da vírgula é o decimal. Antes da vírgula eu tenho zero. Por que é o zero? Porque eu não tenho um número inteiro nesse caso. Tudo bem? Por que eu não tenho um número inteiro? Porque eu tenho uma parte. Eu tenho algo sendo dividido em 2 partes, beleza? Nesse caso, 3 partes. Continuando, temos lá. 2.3. Cláudio decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes. Iniciou a construção de um painel com tiras, indicando as frações meio, 1/5, 1/8, e coloriu cada uma delas. Com o seu conhecimento sobre frações, continue a divisão do painel para as demais frações. Bom, aí vocês têm esse painel na apostila, certo? Nesse painel tem lá
uma parte inteira que não tem divisão, essa mesma parte dividida em duas partes, aí tem uma fileira em branco, outra em branco, aí tem essa mesma, ó, perceba que é o mesmo tamanho, dividido em 5 partes, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, então quer dizer que foi dividido em 8 partes, aqui 1/9 e 1/10. Então, quando eu falo que eu tenho 1/9, quer dizer que eu tenho uma parte de 9. Eu tenho que dividir em 9 partes iguais, tudo bem? Aqui, ele está falando para você que ela iniciou a construção de 1/2, 1/5 e 1/8. E aí ele pede que com o seu conhecimento você continue as próximas. Então aqui você vai ter que dividir em 3 partes iguais. Aqui você vai ter que dividir em 4 partes iguais. Aqui você vai ter que dividir em 6 partes iguais. Você pode fazer uso da régua. Você pode tentar dobrando o papel. Porque veja, ó, 1/4 é a metade de 1/2. Então, ó, se você pegar aqui, ó, a metade de 1/2 e fazer, ó, os pontinhos como eu fiz aqui, ó, você vai encontrar 4 partes. Tudo bem, ó? 1, 2, 3, 4. Ó, aqui que já é a metade. Ó, aqui a metade da metade e aqui a metade da metade. Tá certo? Vocês vão usar a régua e fazer direitinho. Por isso que quem não tem a régua em casa pode tentar ir dobrando. Também vai dar certo, tá bom? Ó, aqui 1/6. 1/6 é a metade de 1/3. Então, você pode tentar fazer do mesmo jeito. Bom, eu coloquei aqui para vocês, para vocês tentarem, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, ó. Quando eu falei para vocês que 1/4 aqui é metade de meio, ó. Olha só, ó. Aqui, ó, a linha da metade, ó. 1/4, ó, vou fazer pontilhado, ó. Metade de meio, ó. 1/4, metade de meio. 1/6, ó. Ele segue a linha aqui, ó, do meio e ele vem aqui, ó. Metade de 1/3, aqui a metade de 1/3 e aqui também vai seguir a metade de 1/3. Tudo bem? Então, a ideia é que vocês procurem maneiras para que facilite, deixa eu apagar aqui, para não ficar ruim para vocês visualizarem. Pronto. A ideia é vocês procurarem maneiras que facilitem essa divisão. Eu tenho régua, posso ir medindo, tentando fazer assim? Você pode tentar da melhor maneira que você achar. Tudo bem? Então, tá aí para vocês. Depois tem aqui, a partir do painel que você construiu, escolha uma fração entre 1/4 e 3/4. Como você fez para encontrar esse número? Então, quando tem alguma coisa entre, lembra na sala que a gente falava várias vezes? Quem está entre o João e a Maria? Quem está no meio, na fileira, quem está sentado no meio. Então, quem está entre quem está aqui nesse meio, entre 1/4 e 3/4. Está aqui como pessoal, mas eu coloquei aqui uma dica. Então, ó, 1/4 e 3/4, e eu coloquei a escolhida é meio. Por quê? Porque 1/4, como nós estávamos vendo no exercício anterior, se eu dividir, eu tenho 0,25. E 3/4, se eu fizer a divisão, eu vou encontrar 0,75. Quem que está no meio de 0,25 e 0,75? A metade. 0,5. Por que eu coloquei 0,5? Porque, ó, do 0,25 até o meio, eu andei mais 0,25.
Do 0,5 até o 0,75, eu andei mais 0,25. Vamos pensar em dinheiro. Eu tenho 25 centavos, 50 centavos e 75 centavos. O 50 está no meio. O 50 é 25 centavos a mais que a minha moedinha de 25 centavos. E os 50 centavos é 25 centavos a menos que os 75 centavos. Então, se eu tiver que aumentar, eu tenho que aumentar 0,25. E se eu diminuir, eu vou diminuir 0,25. Tudo bem? Mas aí é pessoal. Vocês vão colocar a fração, a maneira que vocês acharem que deve fazer. Tudo bem? Então, eu espero as respostas de vocês. Beleza? 2.5. Explore o painel e escolha frações que representem a mesma parte do inteiro. Aqui é a mesma coisa, é pessoal. Então, vocês vão lá dar uma olhada no painel e você vai escolher frações que representem a mesma parte, ou seja, as frações que são equivalentes. Beleza? Bom, estamos aqui na 2.6. 2.6. As frações 2/3 e 8 sobre x são equivalentes. Determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. Bom, se ele está falando que é uma fração equivalente, quer dizer que eu posso multiplicar o meu denominador, meu numerador e meu denominador pelo mesmo número, ou eu posso dividir o meu numerador e o meu denominador. Tudo bem? Então, eu vou pôr aqui, ó, 2/3 e 8x. Ele está falando que essas duas frações são equivalentes. Então, eu vou pôr aqui, ó, que são iguais. Vamos ver se isso daqui é verdade. Para o 2 e para o 8, o que aconteceu aqui? Eu estou aumentando ou eu estou diminuindo o número? Eu estou aumentando. Se eu estou aumentando, quer dizer que eu estou multiplicando. Eu estou multiplicando por quanto? 2 vezes quanto é 8? 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Lembra? Para ser uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Se eu estou multiplicando por 4 aqui, eu também tenho que multiplicar por 4 aqui. 3 vezes 4 é, vou pôr entre parênteses aqui, ó, 12. Então, determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. Então, para essa equação ser verdadeira, para essa fração ser verdadeira, o meu x tem que ser igual a 12. Então, aqui vai ficar 2/3 é equivalente a 8 12. Tudo bem? Então, é só eu multiplicar. Tá aqui, ó. Então, ficou 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, o meu x, ele vale 12. Vamos para o próximo. 2.7. Para cada fração dada, encontre 3 frações equivalentes. Junte-se a um colega e encontre uma maneira eficiente para escrever essas frações. Então, mais uma vez, vocês aí vão contar com a ajuda do seu familiar, seu irmão, seu primo, seu tio, sua tia, com quem você mora, seus pais, seus avós, ou se você não tiver quem possa te ajudar presencialmente, você vai fazer nesse momento sozinho, tudo bem? Bom, então vamos fazer aqui o primeiro. Vou fazer a letra A, tá bom? Então, estamos aqui, letra A, 4/5. Tudo bem? Eu tenho que encontrar
3 frações equivalentes. Então, eu vou começar multiplicando por 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Vou fazer mais uma equivalente. Agora eu vou multiplicar por 3. 4, ó. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Vou multiplicar agora por 4. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Tudo bem? É isso que vocês vão fazer para esses exercícios. Isso para a letra A e para a letra B. Patrícia. Mas eu estou vendo aqui que a letra C e a letra D são números muito grandes. Se eu multiplicar por 2, por 3, por 4, eu vou encontrar números ainda maiores. Eu não preciso dificultar minha vida procurando números ainda maiores. Eu posso facilitar a minha vida encontrando números menores. Então, quando nós falamos de fração equivalente, temos duas opções. Ou eu multiplico para aumentar, ou eu divido para diminuir. Não tem somar, não tem subtrair. Tudo bem? Então, eu posso fazer aqui a letra C dividindo. Posso dividir por 2, eu posso dividir por 3, porque ó, o 12 e o 18 está na tabuada do 3, o 12 e o 18 está na tabuada do 4. Do 4? 18 está na tabuada do 4? Não, não está, né? 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5 é 20. O 18 não está lá, então eu não posso dividir por 4. Lembre-se, para simplificar, eu tenho que dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Se não der certo o mesmo número, eu não posso dividir, beleza? Então, aí vocês vão tentar fazer a letra B, a letra C e a letra D nesse mesmo esquema, beleza? E aí, claro que para facilitar a vidinha de vocês, eu coloquei aqui. Então, a letra A, temos aqui a letra B aqui, a letra C e a letra D. Veja que aqui, ó, a letra C está multiplicando por 2, multiplicando por 4. A letra D também está multiplicando, mas você poderia fazer essa fração equivalente sendo simplificada, dividindo. Tudo bem? Fica para a nossa próxima atividade. 2.8. Localize as frações a seguir na reta numérica. Então, temos aqui 2/5, 1/4, 3/6, 3/4, 5/10. Explique como você fez para localizar. Quando nós falamos em reta numérica, nós estamos falando em colocar esses números em ordem. Vamos pensar nos números positivos. Quando nós pensamos nos números positivos, eles têm uma ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai embora. A reta numérica nada mais é do que uma maneira de você colocar esses números em ordem. Vocês viram lá, quando vocês eram pititico, a tia lá do primeiro, do segundo ano, falava para vocês colocarem os números em ordem crescente ou em ordem decrescente, que nada mais era colocar na filinha todos os números certinho, do menor para o maior. Reta numérica, gente, é a mesma coisa. É encaixar cada número no seu lugarzinho. Tudo bem? Como que nós vamos fazer essa reta numérica? Vocês estão percebendo que são todos números menores que 1. Né? 1/4 é 1 dividido por 4. 3/6, 3 dividido por 6. Isso vai dar um número menor que 1. Todos os números aqui vão ficar menor que 1. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui do lado as frações para a gente poder fazer a divisão e coloquei a reta numérica aqui. Já vou colocar aqui, antes da gente fazer as divisões, que eu acredito que vai ficar mais claro. Então, a reta numérica começa aqui no 0 e eu fui até o 1 inteiro, tá vendo? 1,0.
número 1 inteiro, porque todos esses números são menores que 1. 2/5 eu vou fazer 2 dividido por 5, que nós já vimos no exercício anterior, que é 0,4. Como que eu vou montar essa reta minha? Vou dividir ela em 10 partes. Então, ó, o 1 é a última parte, o 0 é a primeira, ó, 0,1, que é 1/10, 0,2, 20 décimos, 2 décimos, não confunda, então 20 décimos, 30, 40, 50, 60, 70. Então, pega uma régua e faz. Se você for fazer com a régua, cada décimo é aquele risquinho pequititico da sua régua. Então, não dá para fazer daquele tamanho. Então, você faz uma régua, uma reta de 10 centímetros, e cada centímetro você vai colocar como décimo. Tudo bem? Então, ó, perceba que aqui ó, a distância do 0 até 1 não é 1/10, é muito maior. Então, aqui essa reta é só para exemplificar. Tudo bem? Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Então, ele está aqui, ó. Então, aqui, colocando letras por ordem de tamanho, ele ficou aqui com a letra C, 0,4. 1/4, 1 dividido por 4. 1/4 é a mesma coisa que R$1 dividido em 4 partes. R$1 dividido em 4 partes é a mesma coisa que 0,25, são as moedinhas de 25 centavos. 4 moedinhas de 25 centavos não é R$1? Então, 0,25, ele vai estar aqui, ó, entre o 2 e o 3. Por que entre o 2 e o 3? Porque esse 2 é 0,20, esse 3 é 0,30. 0,25 está no meio. 0,25 é maior que 0,20 e é menor que 0,30. Então, quando eu falo em reta numérica, nada mais é, gente, do que colocar na ordem correta, na ordem, nesse caso, de números positivos, na ordem crescente. Então, vocês vão fazer as divisões e vocês vão encontrar cada lugarzinho na reta que você fizer. Tudo bem? Mas lembre-se que a distância tem que ser a mesma. Se você vai fazer uma reta numérica de 10 centímetros, cada pedacinho vale 1. Tudo bem? Então, não pode ter diferentes espaços, tá bom? Continuando, estamos na atividade 3, multiplicação de fração. Temos aqui 3.1. Uma professora propôs a seus alunos que resolvessem o seguinte problema. Cláudia gastou 2/3 dos R$27 que possuía comprando adesivos para sua coleção. Qual o valor Cláudia gastou nessa compra? A resolução do Pedro estava correta, então a professora transcreveu na lousa, quer dizer que ela pegou o que o menino fez e colocou na lousa para todo mundo ver. Então ele fez 2/3 de 27. Ele sabe que a palavrinha de em matemática significa multiplicação. Então, ele fez 2/3 vezes 27. E aí, ele encontrou 2 vezes 27 dividido por 3. Por que isso? Porque na multiplicação de fração, voltando que nós já havíamos visto em sala de aula, na multiplicação multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ah, Patrícia, mas eu não tenho número nenhum aqui. Quando não tem nenhum número, significa que é 1, né? Ai, de quem falou 0 aí comigo? Será que eu consegui pegar alguém aí no 0 igual na sala de aula? Ai. Então, numa divisão,
Quando eu não tenho nenhum número, é sempre o 1, porque o 1 é um número neutro. O 0 acaba com a divisão. Então, aqui é 1, porque ele é neutro. Porque a hora que eu multiplicar, ó, 2 vezes 27, tá aqui, ó, 2 vezes 27. 3 vezes 1 vai continuar 3, ele não vai mudar. Do mesmo jeito que você fizer 27 dividido por 1, também não vai mudar, vai continuar 27. Então, 1 é um número neutro. 2 vezes 27 temos 54, e 54 dividido por 3 temos 18. Observando a resolução do Pedro, como você explicaria para um colega esse procedimento? Resolva esse mesmo problema de uma maneira diferente. Bom, eu sei que tem alunos que fazem desse jeito. Na sala de aula já fazia desse jeito. Então, eu sei que tem alunos que fazem assim, multiplicando. Eu sei que tem alunos que faz desenhando. Então, desenha lá 27 partes em 3, faz o desenho. Eu sei que tem alunos que já pensam mentalmente 27 dividido por 3 e aí multiplica por 2. Né? Faz 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 2, 18. Tem aluno que pega os 27 quadradinhos, divide em 3 grupos e pega 2 grupos. Então, aí vocês vão fazer da maneira que vocês acham melhor, tudo bem? Então, coloquei aqui que tem alguns alunos que fazem geometricamente, quer dizer que faz o desenho. Então, 27 quadradinhos, divide em 3 grupos iguais. Ó, então, aqui tem um grupo igual, tem 9 quadradinhos, aqui mais 9 e aqui mais 9. Ele quer 2 partes, dividiu em 3 e pegou essas 2 aqui, tudo bem? Tem aluno que já faz de cabeça, ele vai lá e faz 27 dividido por 3, e aí ele encontra 9, e depois faz 9 vezes 2, e encontra 18, tudo bem? Então, aí vocês têm as suas diferentes maneiras. Só lembre-se que quando nós fazemos esse tipo de desenho, tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando o número é muito, muito, muito grande, e aí eu vou fazer esse tipo de divisão, ou quando o número é muito, muito, muito pequeno, e eu também estou trabalhando com fração, a vida fica um pouco mais difícil fazendo assim em desenho, geometricamente falando, beleza? Mas aí vocês vão colocar da maneira que vocês acharem melhor. 3.2. Elabore uma situação-problema que envolva a fração e a operação de multiplicação. Então, aí é você que vai elaborar um exercício, uma situação-problema que envolva a fração e que tenha uma multiplicação, como esse exercício anterior. 2/3 de 27. Lembrando que a palavrinha de sempre significa multiplicação. Por isso que ele quer a operação de multiplicação, que é o que você acabou de ver, tá bom? 3.3. Jorge preparou uma caixa para expor algumas pedras da sua coleção. Ele representou geometricamente o seu raciocínio para distribuição na caixa. Vamos ver? Tá aqui. Ele colocou o seguinte: de todo o espaço da caixa, 4/5 será ocupado por pedras brilhantes, quantidade representada pelas partes pintadas no retângulo abaixo. Então, o que ele fez? Pegou uma caixa, dividiu em 5 partes e 4 dessas partes é para as pedras brilhantes. Então, tá aqui. Dividiu 1, 2, 3, 4, 5 partes. Dessas 5 partes, 4 são para as pedrinhas brilhantes. Considerou que 1/3 do espaço da caixa seria ocupado pelas pedras do tipo de quartzo e representou da seguinte forma. Então, ele foi lá na caixa, dividiu em 3 partes e uma das partes ele ocupou com as pedras de quartzo. Tudo bem isso?
beleza? No final, ele chegou no seguinte esquema. Ele tem a caixa dividida, olha só, as colunas aqui. Eu querendo colocar. Ele pegou as partes aqui da caixa e colocou uma sobreposta à outra. Então, as minhas colunas estão aqui, são 5 colunas e 4 partes, 4 colunas foram ocupadas. Ele pegou essa caixa, aqui ele colocou aqui, tá vendo? E sobrepôs. Então, aqui ficou, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Tudo bem? Que foi dividido em 3 partes e ocupou uma dessas linhas. Está aqui. Esquece esse número aqui que nós já vamos falar sobre isso. Então, o que aconteceu? Na hora que ele sobrepôs, colocou aqui o que ele tinha aqui em coluna e encaixou a outra parte com as linhas, ficou sobreposta, ficou uma sobre a outra. Quando ficou uma sobre a outra, aqui, coincidiu que nessa parte aqui, aqui, que eram brilhantes, também vão ser para o quartzo, porque essa linha aqui também é do quartzo. Tudo bem isso? Aqui, na apostila de vocês está errado. Tá aqui, 1/3 vezes 4/15. Esse 4/15 está errado. É 4/5. Por que 4/5? Porque são as minhas fileiras, as minhas linhas aqui, 1/3. E as minhas colunas aqui, 4/15. Tudo bem? Então, aqui tá errado. Então, aqui é 4/5 e não 4/15. É 4/5. Quando eu multiplico 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Então, observando o esquema, como você explicaria para um colega a representação geométrica da multiplicação? Então, aqui ele fez isso daqui. Então, de 15 partes, 4 delas vão ser ocupadas por diamantes e quartzo. Tudo bem? Bom, vamos ao exercício, os próximos exercícios. Esse daqui vocês vão explicar, vocês vão escrever o que vocês entenderam, como vocês entenderam, como se outra pessoa fosse ler e entender. Tudo bem? Temos aqui 3.5. Represente geometricamente os produtos entre os números racionais a seguir e explique os procedimentos para encontrá-los. Geometricamente significa que nós vamos ter que desenhar. A ideia de desenhar aqui, gente, fazer essas figuras geométricas, é para a gente entender de uma outra maneira. Mas eu poderia fazer simplesmente multiplicando isso. Poderia fazer 2 vezes 5, aqui, esse exercício. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30. E aí eu tenho 10/30, que se eu simplificar, eu vou ter 1/3. Bem isso? Mas eu coloquei aqui para vocês o desenho. Então, já coloquei de todos para vocês. Vou explicar a letra A. E aí depois vocês vão tentando fazer a letra B e a letra C. Até porque senão o nosso vídeo fica muito extenso. Então, temos aqui, a primeira fração, 2/5. Então, uma fração você vai exemplificar em colunas e uma fração você vai exemplificar em linhas. Por que isso? Para depois você poder encaixar as duas, uma sobre a outra. Então, nós temos aqui 2/5. Então, eu tenho aqui uma caixa, um quadrado, enfim. Tem aqui um retângulo, como você quiser. Tem aqui esse retângulo, foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, 2 foram pintadas. Então, essa fração é isso daqui. Tudo bem? Depois nós temos,
o mesmo tamanho. Não posso ter tamanhos diferentes, coisas diferentes. Então, temos aqui uma outra placa, vamos pensar assim, que foi dividida agora em quantas partes? 6 partes, beleza? Então, o número de baixo é em quantas partes eu vou dividir. O número de cima é quantas partes eu quero para mim. Então, dividi em 6 partes e fiquei com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou sobrepor elas, tudo bem? Quando eu vou sobrepor elas, eu vou encontrar essa parte pintada aqui, tudo bem? Eu vou ter 10 30avos. Lembrando lá da fração equivalente, eu posso simplificar isso. 10, 30, se eu dividir aqui, ó, por 10, dividir, ó, 2 pontinhos, divisão. Dividir aqui por 10, 10 dividido por 10, 1. 30 dividido por 10, 3. Eu vou ter 1/3. Então, 2/5 vezes 5/6 é a mesma coisa que 10 30avos, que é a mesma coisa que 1/3. Que se um pedaço de qualquer coisa, que uma placa, um chocolate, enfim, eu dividir em 30 partes e comer 10, é a mesma coisa que eu dividir em 3 partes e comer uma. Tudo bem? Então, aqui, geometricamente falando, aqui nós estamos fazendo somente a parte de multiplicação. Tudo bem? Então, já coloquei aqui para vocês os próximos desenhos, para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá certo? Bom, continuando, temos lá 3.6. Sem utilizar a representação geométrica, então quer dizer que nós não vamos fazer nenhum tipo de figura. Como você faria a multiplicação 3/5 vezes 7/8? Explique como deve ser o procedimento para multiplicar frações. Bom, vamos de trás para frente. Então, qual é o procedimento de multiplicação de fração? Nós vimos várias vezes em sala de aula e também nos roteiros já no distanciamento. Quando nós falamos de multiplicação, nós multiplicamos o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Falar mais claramente, linha com linha, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tudo bem? Então, nós temos aqui 3/5 vezes, vocês já são grandinhos, vezes é ponto, 7/8. Tudo bem? Então, lembre-se que multiplicação, ponto, um pontinho é multiplicação, 2 pontinhos é divisão. Por que eu já estou trocando e já nas outras atividades eu já estava falando isso para vocês? Porque vocês vão começar a ver x como letra e não mais como multiplicação, tá bom? Então, vamos multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 7, temos 21. Dividido, 5 vezes 8, temos 40. Posso deixar 21/40 ou posso simplificar. Toda fração deve ser simplificada quando eu encontro um resultado, mas deve ser simplificada quando é possível. Lembrando que se eu dividir, o 40 é par, dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir e aqui vai ficar 20. Opa, mas o 21? O 21 não é par, o 21 eu não consigo dividir por 2. Essas divisões têm que ser sempre exatas. Eu não posso ter número com vírgula, porque se eu tiver número com vírgula, eu vou ter outra fração. Tudo bem? Então, o 21 eu consigo dividir por 3, mas o 40 eu não consigo dividir por 3. Eu vou dividir por 4. O 21 eu não consigo dividir por 4, o 40 eu consigo. Eu vou dividir por 7. O 7, o 21 eu consigo dividir por 7, o 40 não. Tudo bem? Então, eu vou parar aqui. Beleza? 3.7. Quanto é
2/3 de 9. Isso significa que esta operação é dividida em 9, divisão de 9 em 3 partes. Então, eu vou pegar, quando eu falo que eu tenho 2/3 de 9, eu vou pegar 9, dividir por 3. O número que eu encontrar, eu vou pegar 2 partes dela, tudo bem? Divide-se por 9, divide-se 9 em 3 partes iguais, 9 dividido por 3 é 3. Toma-se 2 dessas partes, então 2 vezes 3. Logo, 2/3 de 9 é igual a 6. Seguindo essa interpretação, resolva as multiplicações a seguir. Então, o que esse exercício quer que você faça? Ele quer que você vá fazendo parte por parte. Então, ele quer que você coloque aqui, ó, 5/6, vou fazer esse, tá? 5/6. Gente, é horrível escrever com isso aqui. De 18. O que eu tenho que fazer aqui para acompanhar esse raciocínio? É aquele raciocínio que eu expliquei no exercício anterior, que tem aluno que, quando nós vimos lá 2/3 de 27, era 2/3? Era. 2/3 de 27, o aluno pega 27 e divide em 3 partes. Essas partes separadinha, ele multiplica pelo 2. Aqui é a mesma coisa, ó. 5/6 de 18. Eu vou pegar 18 quadradinhos, vamos pensar assim, e vou dividir em 6 partes. Quanto é 18 dividido por 6? Ó, temos aqui, ó, 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 é 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Então, 18 dividido por 6 é 3. Pego esse 3 e multiplico por 5. Então, eu tenho aqui 3 vezes 5, que isso é igual a 15. Então, eu divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Então, 18 dividido por 6 é 3. Encontrei essa resposta 3. Guardo ele, tá aqui, 3, guardadinho, guardadinho, guardadinha, 3. Multiplico pelo número de cima. Quem está lá em cima? O 5. Então, 3 vezes 5 é 15. É isso que vocês vão fazer. Aqui, 60, mesma coisa. 60 dividido por 4. Vou encontrar um número. Esse número eu vou fazer vezes 1. 10 dividido por 5. Aliás, 1/5 de 10. Vou fazer 10 dividido por 5. O número que eu encontrar, vou multiplicar pelo 1. 2/3 de 90. 90 dividido por 3. 3 vezes 2. Tudo bem? Então, 90 dividido por 3, o número que eu encontrar, vezes 2. Para facilitar a vida de vocês, eu já coloquei aqui do ladinho para vocês. Então, ó, divide 18 em 6 partes, 18 dividido por 6, 3. 5 vezes 3, 15. Tudo bem? Aqui, ó, divide 60 por 4. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15. Tudo bem isso? Tranquilo? Mamão com açúcar? Mais fácil que isso, gente. Só 2 disso. Vamos para o próximo. E temos a atividade 4. Multiplicação de fração e a reta numérica. Temos lá. Já caímos aí num exemplo 4.1. Carlos pretendia caminhar 2/3 de uma pista de corrida. Desculpa, gente. Porém, acabou caminhando apenas 1/4 do trecho pretendido. Como podemos descobrir que fração da pista ele percorreu? Então, olha só. Você fala assim, ó. Eu queria andar daqui até a escola, mas eu andei daqui até o McDonald's, ali perto da escola. Tudo bem? Então, isso significa que eu andei tudo que eu deveria andar?
Não, quer dizer que eu não andei tudo que eu deveria andar, certo? Então, vamos já começar a entender esse exercício que ele não fez tudo que ele deveria fazer. Ele tinha que andar 2/3, mas ele caminhou somente um quarto do trajeto, um quarto desse 2/3. Tudo bem? Então, vamos entender o que está aqui na apostila de vocês. Imagine que a reta abaixo seja o desenho da pista onde Carlos foi caminhar. Então, ó, aqui está a pista toda. Então, aqui, ó, tudo de azul. E o que ele queria caminhar? Ele queria andar tudo isso aqui, a pista inteira? Ele queria andar 2/3. Então, do caminho todo, ele pensou na cabeça dele, no caminho, dividiu em 3 partes esse caminho e ele queria andar 2 partes desse caminho. Tudo bem? O que de fato aconteceu? Vamos representar abaixo a fração da pista que ele caminhou. Então, de novo, temos a pista inteira. Aqui, ó, 1. O que ele queria caminhar, que era isso aqui. E aqui, ó, o que de fato ele caminhou. Outra cor. E aqui, ó, o que ele de fato caminhou, que foi um quarto que ele caminhou. Tudo bem? Ele não caminhou tudo, certo? Para descobrir a fração relativa à pista toda, podemos dividir em partes iguais. Então, o que ele fez aqui, ó? Pegou a pista inteira, dividiu em 3 partes iguais, ó, 1/3, 2/3 e a parte toda. E ele dividiu de novo essa reta, esse caminho, em mais várias outras partes iguais, ó. A metade, a metade, a metade. Então, agora, ó, daqui até aqui, ó, 1/3, 2/3, tudo. Daqui até aqui, ó, 1/6, mais 1/6, 1/3. Aqui ele dividiu de novo 1/6, 2/3. Aqui tem mais, ó, esse pedacinho equivale a 1/6. E aqui 1/2. Isso aqui lembra aquele exercício anterior, lá da tabelinha, que vocês tinham que ir dividindo, que eu falei para vocês, 1/6 é metade de 1/3. Tudo bem? A ideia aqui é você fazer essa multiplicação. A ideia aqui é, junte o seu colega e encontre uma maneira diferente para realizar esse cálculo. Como nós vimos anteriormente, ao invés de fazer geometricamente, eu posso fazer multiplicação. Então, eu posso fazer 1/4 de 2/3. 1/4 de, na matemática, multiplicação, 2/3. Beleza? E aí vocês vão fazer e vocês vão ver o que vocês vão encontrar. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Lembra que eu acabei de falar que eu posso simplificar a fração sempre que necessária? Posso simplificar aqui por quanto? Dividindo por 2. Lembre-se, o que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. 2 dividido por 2, temos 1. Nunca é 0. 12 dividido por 2, 6. Olha, que coincidência! Encontramos a divisão que foi feita aqui, geometricamente falando. Tudo bem? Tcharam! 4.2. Represente na reta numérica a multiplicação 1/4 de 3/5. Então, primeiro eu tenho que fazer isso daqui para depois representar na reta numérica. Para representar na reta numérica, primeiro eu tenho que saber quanto que vale isso daqui. Então, vamos fazer. Temos lá 1/4 de, temos uma multiplicação, 3/5.
Lembrando que multiplicação, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Beleza? Tudo bem? 3 sobre 20. Esse número é maior que 1 ou é menor que 1? Vamos ver? Se eu tenho 3 vinteavos, 3 dividido por 20. Bom, estamos lá no nosso dilema que não dá para dividir. Quando não dá para dividir, obrigatoriamente, aqui no meu, eu tenho que colocar uma vírgula. Não tenho nada na frente, então eu vou colocar o zero. Mas toda vez que eu coloco uma vírgula, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar um zero. Agora eu tenho 30 dividido por 20. 30 dividido por 20, eu tenho 1, porque 1 vezes 20 é 20. Vem aqui, menos 20, vai sobrar 10. Vou tentar dividir de novo. 10 dividido por 20 não é possível. Vou acrescentar outro zero aqui. Mas, uma vez que eu coloquei a vírgula, eu não coloco outra. Então, agora eu vou dividir. 100 dividido por 20, temos 5. 5 vezes 20 é 100. Então, 3 vinteavos em fração é a mesma coisa que 0,15. Tudo bem? Então, aqui nós estamos fração, número fracionário e número decimal. Tudo bem? Mas ele quer que você represente isso na reta numérica. Vou pôr aqui, tá? Então, temos lá 3,20 igual a 0,15. Como eu falei anteriormente para vocês, enquanto eu vou pegando a borracha aqui, que 3 sobre 20 seria um número menor do que 1, correto? Sendo ele menor do que 1, eu vou fazer a minha reta numérica do 0 até o 1, que é o que foi feito aqui. Olha só. Aqui, essa reta numérica, gente, é a régua de vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Aqui. Olha só. A régua de vocês do 0 até o 1. Quando eu tenho do 0 até o 1, esses risquinhos aqui, ó, esses milímetros, são exatamente esses que estão aqui. Só que numa escala muito maior. Tudo bem? Então, a minha reta numérica vai do 0 até o 1. Beleza? Vou mudar de cor, porque esse amarelo aqui não dá para enxergar nada. Então, eu estou aqui do 0 até 1. 1 quarto vezes 3 quintos, eu encontrei 3 vinteavos. Que 3 vinteavos é a mesma coisa que 0,15. 0,15, lembrando que aqui, ó, é 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai indo. 0,15, ele está entre o 10 e o 20. Ele é maior que o 0,10, mas ele é menor que o 0,20. E como aqui, ó, é o 5, significa que eu estou na metade. Então, eu estou no meio. Como aqui tem a escala, todos os risquinhos, dá para ir contando. Caso você não faça essa escala, que não precisa fazer, entenda que o 15 está no meio. Ó, 0,10, ó, 11, 12, 13, 14, 15. Estou aqui. Tudo bem? Então, 0,15, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. É aqui, ó, que eu estou.
Então, aqui está o 0,15. Ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, é aqui que eu estou. 0,15. Ou eu poderia colocar aqui em fração 3/20. Tudo bem? Então, sempre que te pedir para você colocar na reta numérica, transforme esse número, essa fração, em decimal, que vai ficar muito mais fácil para você. Tudo bem? Aí, no exercício de vocês, não tem a reta numérica. Essa reta numérica eu coloquei aqui, então você faz lá com a régua. Tá bom? Vamos ver o que mais temos. Atividade 5. Divisão de fração na reta numérica. Bom, temos aqui 5.1. Quantos 1/6 de um inteiro cabe em 2/3 do mesmo inteiro? Bom, então, mesmo inteiro significa que eu tenho uma coisa inteira que foi dividida em várias partes. Então, ele quer saber quantos 1/6 cabem dentro de 2/3. Peguei a minha imagem, então vamos pegar aqui a imagem. Vamos trocar isso aqui de cor que está horrível para enxergar. Então, eu tenho aqui a imagem, um inteiro, que foi dividido em partes, ó, 2/3. Então, eu dividi em 3 partes. Uma parte, ó, essa parte grandona, 1/3. Outra parte. Peguei um inteiro, dividi em 3 partes. Mas a pergunta é, quantos 1/6 cabem dentro de 2/3? Dividi em 3 partes. Peguei 2, porque é o que ele quer. Ele só quer 2 partes dessas 3. Então, ele quer até aqui, certo? Só que ele quer que divida em 1/6. Então, agora eu vou dividir em 6 partes, ó. Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, ó, em cima está dividindo em 3 partes, embaixo está dividindo em 6 partes. Então, aqui, o que eu posso entender? Quantos 1/6 de um inteiro cabem em 2/3? Quantos 1/6 cabem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, quando eu tenho uma figura, divido em 3 partes, pego 2 para mim, é a mesma coisa que se eu dividir essa figura em 6 partes e pegar 4 para mim. Tudo bem? Então, para responder a pergunta, observe essa figura e qual seria a sua resposta e justifique. Então, aqui eu coloquei para vocês uma explicação, mas é vocês que vão responder do jeitinho de vocês. Então, ó, é preciso que o inteiro seja dividido em 3 partes iguais. Foi dividido. Então, toda a parte de cima, 3 partes iguais. E depois foi dividido em 6 partes iguais, para que a gente possa fazer a divisão. Então, quantos 1/6 cabem dentro de 2/3? Cabem 4/6. Tudo bem? Que aí, gente, é a mesma coisa voltando lá naquela tabelinha que vocês pintaram logo no começo. Tudo bem? Mostre se é possível efetuar a divisão acima de uma maneira diferente. Aqui é muito pessoal. O que eu pensei em fazer? Pensei em recortar. Então, eu posso pensar de uma outra maneira, ao invés de escrever, de desenhar? Posso. Eu posso pegar uma fita, cortar ela em 3 partes, pegar 2, pegar uma fita do mesmo tamanho, dividir em 6 partes e colocar uma sobre a outra. Vocês vão ver que é o mesmo tamanho, olha só. Se eu pegar aqui ó, uma fita, dividir em 3 partes e pegar essas 2 para mim, é a mesma coisa que eu pegar uma fita, dividir em 6 partes e pegar 4 para mim. A quantidade é a mesma, tudo bem? Então, aí também é vocês que podem pensar numa outra maneira de efetuar essa divisão, tá? 5.3. Pratique o que você aprendeu. 15 dividido por 3.
15 dividido por 3 é a mesma coisa que 15 vezes 1/3. Porque 15 vezes 1 aqui vai ficar 15. Não tenho nada embaixo, é como se eu tivesse 1. 1 vezes 3, 3. 15 dividido por 3, nós temos 5. Tudo bem? Coloquei aqui para vocês. Na letra B, quando eu tenho uma divisão, vou pôr aqui, ó, 7 oitavos, isso aí ficou horroroso, 7 oitavos, dividido, ó, 2 pontinhos de divisão, dividido por 7 quartos. Isso nós já fizemos em sala de aula, hein? A apostila, essa situação de aprendizagem está só retomando o que nós já vimos em sala de aula. Quando eu tenho uma divisão, eu posso pensar em duas maneiras para resolver esse exercício. Eu posso fazer, vou pegar aqui eu posso fazer a multiplicação cruzada, que é o de cima vezes o de baixo vezes o de cima. Nós vimos isso em sala de aula, hein? Nós estamos retomando. Então, ó, 7 vezes 4, então a divisão vira uma multiplicação. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 7, 8 vezes 7 Tô lembrando agora da nossa tabuada em cima da lousa. 7 vezes 8 é 56. Tudo bem? Números grandes, eu posso simplificar isso daqui. Tudo bem? Eu posso diminuir isso daqui. Eu posso pensar que eles são pares e vou dividir por 2. Eu posso pensar em outras tabuadas que eles estão. No caso, os dois estão na tabuada do 7. Mas eu posso ir simplificando por partes. Divido por 2, depois eu divido por outro número, que é o simplificar que nós vimos em sala de aula várias vezes. Tudo bem? Então, ó, vou simplificar, vou dividir aqui por 7. Então, eu tenho 28 dividido por 7 é 4. Se eu dividir por 7 em cima, divido por 7 embaixo. 56 dividido por 7, temos 8. Opa! Posso dividir mais uma vez isso daqui. Os dois são pares. Posso dividir por 2. Mas esses dois números têm algo em comum. Os dois também estão na tabuada do 4. Então, eu posso dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, 7 oitavos dividido por 7 quartos é a mesma coisa que meio. Tudo bem? Patrícia. Mas eu percebi que o 28 e o 56 eles são múltiplos. Que 28 vezes 2 é 56. Eu poderia dividir aqui direto por 28 e fazer 28 dividido por 28 eu encontrava 1. E 56 dividido por 28 eu já encontrava 2. E fazia isso direto? Poderia? Sim, você poderia. Tá bom? Mas eu também poderia ir dividindo por 2, e por 2, e por 2. Poderia também. Tá certo? A maneira que você compreender melhor, como nós já falamos várias vezes, várias maneiras de resolver o mesmo problema. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, temos o próximo exercício. Aqui temos 14 sobre 5 dividido por 2. Isso daqui, agora, eu poderia pensar de uma outra maneira. Eu posso fazer a multiplicação cruzada ou eu posso fazer a multiplicação invertida. Vou pegar o mesmo exemplo aqui, tá?
7/8. Multiplico, ó, um pontinho só, multiplico pela próxima fração invertida. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. O 4 está aqui embaixo, ele vem aqui em cima. O 7 está aqui em cima, ele vem aqui para baixo. Então, temos multiplicação de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, aqui eu não vou fazer multiplicação cruzada. Então, ó, 7 vezes 4, 28. 8 vezes 7, 56. E aí, depois eu tenho todo o procedimento que já foi feito ali de simplificar. Então, eu tenho duas opções. Eu não mudo a fração, deixo do jeito que está, multiplico de cima com de baixo, ou de baixo com de cima. Ou eu inverto a segunda fração. Tudo bem? Então, temos aqui 14/5. Aqui eu vou inverter. Ó, não tenho nada embaixo. Quando eu não tenho nada, significa que é 1. Quem está embaixo? O 1. Então, ele vai para cima. Quem está em cima? O 2. Então, ele vai para baixo. Então, temos aqui 14 vezes 1, 14. 5 vezes 2, 10. Tudo bem? Poderia simplificar aqui de novo? Sim, porque os dois são pares. Então, eu posso fazer 14 aqui, ó. Vou dividir por 2. 14 dividido por 2, temos 7. E 10 dividido por 2, temos 5. Dá para simplificar de novo? Não, eles são números primos, então eu não consigo dividir por mais ninguém. Então, vamos conferir e temos aqui. Aqui a mesma coisa. Posso fazer a multiplicação cruzada ou só inverter. Eu vou fazer direto a multiplicação cruzada. Então, ó, 5 vezes 3, 15. Dá para entender que aqui é 1? Dá, né? 15. 9 vezes 1, 9. Dá para simplificar essa fração? Dá. Eles têm em comum o 3. 15 dividido por 3 é 5. E 9 dividido por 3 é 3. Dá para dividir de novo? Não, não dá para dividir de novo, porque eles são números primos e aí nós não conseguimos dividir. Tudo bem? Então, aqui embaixo, ó, tá para vocês, certinho, arrumadinho. Não que aqui esteja uma bagunça, porque meus desenhos são sempre maravilhosos. Bom, continuando, temos a atividade 6. Estamos falando de equivalência e divisão. Então, aí na apostilinha de vocês tem um exemplo. Para calcular a divisão entre duas frações, podemos utilizar a ideia de frações equivalentes. Por exemplo, 4/5 dividido por 1/3. O que ele fez aqui? Ele multiplicou por 3, ficou 12/15, e aqui ele multiplicou por 5. Por que ele fez isso? Para ficar o denominador igual. Tudo bem? Então, aqui mais uma vez, junte-se a um colega e escreva como foi resolvida essa divisão. Você vai explicar como que foi feito, qual é o procedimento passo a passo que aconteceu nesse exercício. 6.2. Aplicando o mesmo procedimento acima, ou seja, do anterior, porque na pulseira de você está acima, calcule as divisões a seguir. Nós vamos fazer do outro método, tudo bem? Que aí você escolhe se você prefere fazer multiplicação cruzada ou inverter. Eu vou fazer aqui a letra A. Então, temos aqui, ó, vou fazer dos dois jeitos, tá? Então, temos aqui 3/2 dividido por 5/2. Tudo bem?
Então, vou fazer aqui invertido. Então, ó, o 3 vezes o 2, o 2 vezes o 5, beleza? Então, temos aqui 3 vezes 2, 6, sobre 2 vezes 5, 10. Sempre que eu tenho uma fração e eu posso simplificar, eu simplifico. Então, aqui eu posso dividir por 2, porque eles são números pares. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 3 quintos. Ah, e se eu fizer do outro jeito e inverter? Vamos fazer do outro jeito. A primeira fração eu copio, igualzinha, 3 sobre 2. E a segunda fração eu inverto. E aí eu multiplico. Então, quem está embaixo? O 2, ele vai para cima. Quem está em cima? O 5, ele vai para baixo. 3 vezes 2, 6, ó, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 5, 10. Mais uma vez, sempre que eu posso simplificar, eu vou simplificar. Então, temos aqui 2, porque eles são pares. Então, 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tudo bem? E é isso que vocês vão fazer para a letra B e para a letra C. Tudo bem? Bom, continuando. Estamos terminando, então, essa situação de aprendizagem, que ela foi mais longa. Então, vocês tiveram aí 2 semanas para fazer esses exercícios. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Espero que esses exercícios que estão feitos agora sejam somente para tirar as suas dúvidas ou para fazer algumas pequenas correções. É importante sempre, gente, que vocês tentem fazer, que vocês assistam aqueles vídeos que eu coloco para vocês nos roteiros, porque os vídeos ajudam muito vocês a executarem os exercícios, a conseguirem resolver os exercícios. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Temos lá o nosso grupo, é só chamar. Então, logo eu posto a correção da próxima aprendizagem. Vou colocar junto a situação de aprendizagem 2 e 3, porque são pouquíssimos exercícios, é coisa bem curta de se fazer. Seja organizado nas atividades de vocês, seja organizado na hora de vocês enviarem as atividades de vocês. Quanto mais organizados vocês forem, melhor é para vocês compreenderem o que vocês estão fazendo. Tudo bem? Então, logo nós vamos estar juntos, logo nós vamos poder nos ver, mas o mais importante agora é que todos vocês e seus familiares estejam bem. Lembre-se que vocês sempre podem contar comigo, é só me chamar, chama lá no WhatsApp que a gente conversa, a gente bate um papo. Se vocês precisarem de alguma coisa, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Lembre-se que nós estamos longe, mas nós estamos juntos, tá bom? Sempre que vocês forem sair, usem máscara, não se esqueçam das máscaras. As máscaras são muito importantes para vocês se prevenir, para vocês prevenirem o outro, para vocês se cuidarem da sua família e terem respeito para com os colegas. Às vezes nós vemos pessoas novas na rua, jovens, esses não tem problema. Tem sim, e também pode passar o vírus para uma pessoa idosa, uma pessoa convalente que está em casa. Então vamos nos respeitar e respeitar os próximos. Quando precisar sair, use máscara. Tentem ficar em casa o máximo que vocês puderem. Deixo aqui um abraço para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom? Então até o nosso próximo roteiro. Fiquem bem.